E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje trazendo alertas sobre a dependência química e também mostrando como funciona o Centro Terapêutico Recomeçar, que é uma instituição particular, mas também acaba dedicando uma porcentagem das vagas de forma gratuita para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. A gente está trazendo a orientação aqui com o Jorge Augusto Gomides, que é diretor do Centro Terapêutico Recomeçar. Já explicou, atendimento ambulatorial, precisa ligar, né? O número? 99639-9891. Então, liga, agenda o atendimento e lá que vai dizer se você precisa de internamento, se não precisa de mais algumas consultas. Atividades lá no Centro Terapêutico, vocês vêm inovando aí, a gente vem acompanhando. Eu queria depois até você pode dar o endereço do Facebook para as pessoas que querem conhecê-la. Vocês acabam postando matéria, vocês acabam postando imagens de algumas atividades. A Horta. A Horta, na verdade, é um projeto que iniciou-se pouco mais de 60 dias. Nós vemos com uma proposta de preservação ambiental, já que a gente está numa área de preservação ambiental, na Praia do Saco, e através de uma parceria com uma grande empresa de Minas, chamada IPBio, que nos contemplou com essa consultoria e implantar esse processo lá. Então, através de um manejo de solo, num terreno que é de areia de praia, lá nós estamos na frente da praia, então o solo é uma areia, a gente consegue produzir alimentos orgânicos lá de maneira fantástica, sem nenhum agrotóxico, com uma metodologia de manejo de solo, de recuperação do solo, de plantação de árvores. Esse processo é chamado agrofloresta, é um tema bem atual aí, que é uma maneira diferente de trabalhar com o meio ambiente e produzindo alimento, que é o bacana, entendendo um pouco o funcionamento aí da natureza. E tem feito um grande sucesso, a gente só consome os nossos produtos lá, então todos os produtos que a gente produz a gente consome, a gente não tem nenhuma oferta de fora mais, e tem sobrado muito, tem tido um excedente de produtos que a gente tem passado para os colaboradores. A gente tem alguns colaboradores que têm o privilégio de consumir desses produtos sem nenhum tipo de adicional, de veneno, de agrotóxico e por uma boa causa, ajudando a gente a manter essas vagas de tratamento lá gratuitas. Que outras atividades vocês realizam lá que vocês percebem que tem um impacto positivo na mudança de comportamento, que ajuda? Eu acho que é nesse reaprendizado mesmo, as pessoas estão reaprendendo a viver. Exatamente. As pessoas, quando chegam para um tratamento, na verdade, elas já estão bastante comprometidas, em vários setores da vida. Então, nas relações familiares, na relação social, na relação com o trabalho, com os amigos. E o que a gente faz lá inicialmente é tentar ajudá-los a reprogramar isso. Ele é um ser humano que está desorganizado e a gente precisa ajudar a reorganizar isso. Então, inicialmente, tendo horário para poder acordar, horário para fazer a sua primeira refeição. Nós temos o cronograma de atividades que a gente tenta fazer o máximo para seguir o horário correto. Eles têm horário para poder ir dormir, recondicionando nessas coisas básicas, se alimentando no horário certo, dormindo de maneira adequada, tendo compromisso com as atividades que se propôs a participar e a fazer. E a partir daí a convivência vai surtindo um efeito terapêutico, o respeito com o outro, você divide o mesmo espaço que o outro, então a tolerância, a empatia com o problema e com o sentimento do outro, isso coordenado e monitorado por uma equipe terapêutica, a gente vai construindo essa aliança terapêutica entre equipe e residente. Nesses 3 anos de funcionamento do centro, vocês têm percebido, por exemplo, casos de reincidência? Tem a reincidência, a dependência química é importante a gente ressaltar que é uma doença, já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença crônica. Ela, na verdade, ela não tem cura, a dependência química, ela tem tratamento e manutenção. Então, a gente oferece um tratamento e ajuda essa pessoa a entrar numa cultura de recuperação. Primeiro ela passa pelo tratamento e depois entra numa cultura de recuperação, de uma maneira de se relacionar de uma maneira cada vez mais saudável, sem uso de droga. E a reincidência, existem os fatos das recaídas, as pessoas às vezes têm dificuldade de ser reinseridas na sociedade, de ter uma nova relação com a família. É difícil, não é um processo simples parar de usar droga e se manter sem usar droga, uma vez que
uma vez dependente químico, sempre dependente químico, mas ele não vai conseguir mais controlar o uso de droga, de nenhuma substância. Não consegue usar moderadamente. Então, a gente acredita muito no caminho da abstinência total de todas as substâncias, para que essa pessoa possa se desenvolver, né? Nesse período, por exemplo, você falou, olha, Adriana, as pessoas passam até 120 dias lá. Como é que funciona chamar a responsabilidade e a participação da família nesse processo? Ou durante esse período, eles têm um período que eles ficam isolados mesmo, convivendo entre si e não com a família? Não, a gente tem esse desafio, né, que é aproximar cada vez mais a família para o tratamento, né? Embora a família esteja toda adoecida e com muitos problemas, algumas não admitem que o problema é da família também, acreditam que o problema seja só com um dependente químico. Então, a gente tem atividades relacionadas diretamente para a família, né? Mensalmente nós temos reuniões com essas famílias, com os nossos profissionais, com os psicólogos, em terapia, atendimento individual para a família. Né? Aconselhamos e encaminhamos as famílias para grupos de autoajuda, né? De mútua ajuda, que ajudam também outras pessoas de maneira anônima a entender um pouco desse processo. É tudo muito novo para a família também, e o cuidado com a família é essencial, já que essa pessoa se sente querido, depois do tratamento ele vai voltar para o seio familiar. Né? Não dá para ver isso como isolamento, né? Olha, aquela pessoa é dependente, vamos isolar, até porque um dia ela vai voltar para o convívio. Exatamente, e a proposta do Recomeçar também é essa, é tratar com liberdade. É recomeçar. É recomeçar, né? Então lá eles se sentem de fato em tratamento, mas um tratamento com liberdade. Eles vão à praia, né? Eles têm a liberdade de ir à igreja, né? Respeitando a crença de cada um. Nós não temos direcionamento religioso, né? A gente respeita a crença de cada indivíduo e oferece para ele ferramenta para ele explorar o que a gente chama de espiritualidade, que também é um fator muito importante para esse processo. Números, quando vocês começaram, vocês sabiam que ia chegar a demanda que chegou hoje? A gente vem acompanhando essa demanda, infelizmente, cada vez mais crescente. Né? Lamentavelmente. Tem uma pesquisa muito impactante que a gente tem batido muito na tecla nos últimos dias, uma pesquisa ligada à Universidade Federal de São Paulo, né, que aponta que 5,6% da população é dependente química de alguma substância. Então, isso é um número muito alto. Isso não é um índice qualquer. Não é um índice qualquer. A gente trazendo para a realidade de Aracaju, uma capital, por exemplo, que tem aproximadamente 600 mil habitantes, nós estamos falando aí de mais de 30 mil dependentes químicos, apenas na capital Aracaju. E dependentes químicos não são aquelas pessoas que usam moderadamente ou que abusam. Esses dependentes químicos dessas pesquisas, elas atendem a todos os critérios de uma dependência química, são pessoas que já não conseguem produzir no trabalho, já não têm uma boa relação com a família, já está tendo problemas sociais e até muitas vezes judiciais com isso. Então é um número que espanta bastante, impacta, e a gente precisa de fato mobilizar não só as pessoas, mas os órgãos públicos para ter um olhar diferenciado para essa população de pessoas que está precisando de ajuda. As pessoas que estão ali naquela fase do internamento também precisam da ajuda da família. Elas estão internadas ali no centro terapêutico, mas olha, o alerta que a gente faz também aqui é para as famílias. Essas pessoas precisam de pessoas que acreditem nelas, que é possível reaprender, né? Acho que isso ajuda bastante, acelera bastante a recuperação. Jorge Augusto, parabéns pelo trabalho. Foi um prazer imenso bater esse papo com você. E assim, torço muito para esse novo olhar para a dependência química, tá? Um olhar mais expressivo para essa questão da dependência química, porque daqui a pouco a gente está vendo, um número era inexpressivo antigamente, agora a gente está vendo os números, esses índices aumentando a cada dia que passa, é assustador. É um problema social, né? Um problema que afeta todas as pessoas. Uma vez que tem um problema que afeta todo mundo, eu acredito que a solução também faz parte da colaboração de todos nós, né? De todo mundo, para que a gente possa oferecer um caminho melhor para essas pessoas e que o impacto possa ser o menor possível na sociedade. Jorge Augusto, mais uma vez, muito obrigada. A gente encerra a entrevista de utilidade pública de hoje por aqui, mas no próximo bloco vocês acompanham aí o nosso encontro semanal no quadro Fica a Dica. A gente volta a se encontrar aqui nas entrevistas a partir de amanhã, 13h30, aqui na sua TV Paripê. Eu espero você.